Olá, Shalom, você está no canal Escatologia Fácil. Eu sou Israel e nós temos um compromisso com a verdade, somente com a verdade, nada além da verdade. Esse é um canal que vai apresentar para você a proposta de mensagens inspiradoras, atualização profética, bem como palavras vindas do Senhor Deus. Hoje nós queremos dar continuidade ao nosso estudo, as duas testemunhas do Apocalipse. E hoje nós queremos falar, não era Moisés. Sabe, queridos, algumas coisas precisam ser bem compreendidas quando nós falamos de questões proféticas. Nós não podemos analisar as coisas friamente, achando, por exemplo, que quando nós encontramos um personagem relevante, ele precisa necessariamente se encaixar em alguma profecia. Não precisa. Não é assim que funcionam as coisas. Para interpretar a Bíblia, você precisa usar as regras corretas para que você possa tirar as conclusões corretas. Em qualquer nível de conhecimento, é assim que as coisas acontecem. As pessoas que se especializam em alguma área, elas podem dizer para você, não é assim, você olha uma questão e tira uma conclusão precipitada. Você precisa, na realidade, de outros caminhos para poder chegar a uma conclusão mais apropriada. Nós temos personagens muito importantes na Bíblia, é fato. Nós temos personagens que nos chamam a atenção pela sua característica tão especial, como, por exemplo, Enoque, Elias, Moisés. São pessoas extremamente importantes para a história bíblica. No entanto, nós temos que ouvir o que a palavra de Deus diz a respeito dela mesma. A Bíblia interpreta a si mesma. A Bíblia se explica. Então agora nós encontramos um outro personagem que está na lista das pessoas que acreditam que as duas testemunhas sejam duas pessoas realmente. A palavra do nosso Deus vai nos apontar um personagem muito importante que está na lista de muitas pessoas. Seria ele Moisés. Moisés não é um personagem qualquer. Ele é um personagem extremamente importante. Ele aparece na história bíblica como o libertador. Ele é, na realidade, a figura messiânica, a melhor figura messiânica do Velho Testamento. A palavra do nosso Deus diz que ele enviaria alguém na semelhança de Moisés. Então o Messias será alguém na semelhança de Moisés, na expectativa judaica. Moisés foi um indivíduo que teve um papel de governante, ele teve um papel de sacerdote e ele foi também um profeta. Embora o seu irmão tivesse sido ungido para o sacerdócio, é sabido de todos nós que fora ele o primeiro que intercedeu pelo povo e ele tinha acesso livre ao tabernáculo. Então, queridos, nós temos Moisés por alta estima e o povo hebreu tem o Moisés por grande estima. Ele é extremamente importante na história bíblica. Não dá para a gente tirar Moisés da história bíblica. Não dá para a gente colocar Moisés como menor do que um apóstolo, por exemplo. Ele é uma figura extremamente importante. Mas seria Moisés uma das duas testemunhas do Apocalipse? A palavra do nosso Deus estaria apontando Moisés como uma das duas testemunhas? Sendo Moisés um personagem tão importante, ele não deveria ser uma das duas testemunhas? Na realidade, nós temos que caminhar com a Bíblia, como eu disse, e encontrar as explicações da própria Bíblia. Na carta de Judas, no versículo de número 9, há uma informação muito interessante sobre Moisés. Diz assim a palavra do Senhor: mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo e maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. O anjo do Senhor lutou contra o diabo pelo corpo de Moisés. Então a primeira informação que temos é que Moisés morre. Ele morre. Não, ele não entra na mesma condição de Enoque e Elias. Elias foi levado ao céu por um redemoinho e Enoque foi arrebatado ao céu. Nós já vimos no nosso último encontro que o arrebatamento de Elias não o condicionava a voltar e morrer novamente. Agora nós precisamos entender que a morte de Moisés
é uma característica que não pode ser apagada. Moisés morreu, e se Moisés morreu, nós agora temos um problema em colocá-lo como uma das duas testemunhas. Por que temos esse problema? No livro de Hebreus, no capítulo de número 9, no verso de número 27, da mesma forma como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, em Hebreus 9, 27, o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se Moisés morreu, então nós não podemos tê-lo como uma das duas testemunhas. Porque o que apresenta a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo de número 11, é exatamente as duas testemunhas que vão morrer. Capítulo 11 de Apocalipse, no versículo 3, darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de panos de saco. São essas as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Diz a palavra do Senhor, então, que eles serão mortos. Se alguém pretende causar-lhes danos, sairá fogo de sua boca e devorará o inimigo. E se alguém pretender causar-lhe danos, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade para, sobre as águas, convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com flagelos. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e os vencerá e os matará, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor seu Deus foi glorificado. Então veja, os corpos das duas testemunhas ficarão expostos, elas morrerão e os seus corpos ficarão expostos em praça pública. Nós temos que entender então que Moisés não pode se encaixar nesse perfil, porque Moisés morreu, como nós acabamos de ler nas Escrituras em Judas, no verso de número 6. Moisés morreu, e a sua morte tira dele agora a condição de ser uma das duas testemunhas, porque o Senhor não iria invalidar a sua palavra. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, queridos, nós não podemos contar com Moisés como uma das duas testemunhas, porque ele morre, ele passa pelo estado da morte. E se ele morreu, a palavra de Deus em Hebreus está impossibilitando que ele venha a ser o referido profeta do Apocalipse. Lembrando Hebreus 9, 27, da mesma forma que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Somando-se a isso, nós temos que entender que as duas testemunhas precisam de um corpo que morra, que seja passivo de morte. Logo, eles também não poderiam ser Moisés e Elias, porque nós temos uma relação em 1ª Carta aos Coríntios sobre a condição dos corpos celestiais. Capítulo de número 15 de 1 Coríntios, no verso de número 50. Isso vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados, todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta. Então a palavra do Senhor vai dizer no verso de número 54: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então nós encontramos na palavra de Deus uma informação tão simples e tão precisa. Veja, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus, você tem que ser transformado em o seu corpo e receber um corpo imortal. Então, agora nós temos a dificuldade de colocar Moisés nessa condição, porque Moisés morreu, o seu corpo foi disputado, e em Hebreus 9, 27 diz que o homem está ordenado morrer uma só vez. Então, as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 terão seus corpos expostos em praça pública, porque irão morrer.
essa condição tira Moisés da possibilidade de que ele seja uma das duas testemunhas do Apocalipse. Que essa palavra seja aceita pelo seu coração e que a palavra de Deus seja guardada em tua alma, porque essa é a grande verdade. Moisés não é uma das duas testemunhas.